pastor Leonardo, parceirão aí de antigas lutas aí, né? Prazer estar revendo você. E os demais todos aí que estão presentes, que bom estar com vocês. Estamos juntos, Obrigada, né? pastor. Amém. Pastor, nós temos uma mensagem musical que o Adriano vai falar agora. Ele estava esperando você chegar, porque ele disse que você vai gostar bastante de apreciar, né, as pessoas que também lá estão cantando, que você conhece, enfim. Adriano, alguns minutinhos aí é com você e depois nós vamos soltar o vídeo. Eu quero gastar só um minuto. Pastor Tarsis, prazer revê-lo aqui, viu? Coisa boa. Oi, meu amigo, como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Queria agradecer também a participação de todos, tá, que estão aqui agora. Falar do pastor Tarsis é falar de quarteto, né? Eu também tenho essa característica de gostar de quarteto. Eu sei que muitos aqui também gostam, né? Walter e tal. Alguns já cantaram em quarteto, né? A gente não teve o privilégio de cantar no Arautos do Rei como o pastor Tarsis teve, mas a gente tem um quarteto aí, o Quarteto Agnus, né? Um quarteto que já existe desde 1989, né? Então, aí vocês façam as contas, quanto tempo que tem, né? E nós estamos aqui, inclusive, com o Valtinho ali, ó. Dá um tchau aí, Valtinho. Valtinho foi o primeiro tenor do quarteto, está aí conosco. Essa música que a gente vai colocar agora para vocês ouvirem, para honra e glória de Deus, é uma música que eu acho que ela traz uma mensagem muito positiva para essa fase que a gente está agora, né? Uma fase de pandemia, uma fase desafiadora, uma fase que a gente às vezes quer ficar desanimado e tal, mas que essa mensagem do quarteto possa ser uma verdade na vida de vocês também, tá bom? A música se chama... Bota aí, Vazinho. Isso aí foi um reencontro que a gente fez com todos os membros do quarteto, à exceção de 2 que já não estão conosco mais, infelizmente, né? Mas são 20 formações e todos que cantaram nessas 20 formações estão aí, à exceção desses 2. Pode tocar, Vazinho. As minhas mãos segura com as tuas mãos. O meu querer é só teu. Vem, Senhor, me ensinar a te obedecer e a teu nome sempre amar. Só teu, meu mestre, meu Senhor. O teu amor me basta, o teu amor me transforma e satisfaz. O meu desejo é encher o mundo com a tua paz. Tu és a luz que me guiará nos caminhos aqui, em meio à tempestade, vem estar bem junto a mim. Usa-me, canta em mim, dá-me teu amor, tão compassivo. Vive em mim, quero ser só teu, meu mestre, meu Senhor. Usa-me, canta em mim, dá-me teu amor, tão compassivo. Usa-me, vive em mim, quero ser só teu, meu mestre, meu Senhor. Desejo amar-te mais
Amém? Posso ouvir um amém daí, gente? Amém? Amém. Oh, Amém. glória a Deus, amém. Que realmente Deus ele possa nos usar. Pastor Tarsi, os momentos que se seguem agora serão com você. Vocês já viram, né, a trajetória, a experiência do nosso querido pastor. Eu vou só falar algumas coisinhas aqui, mas o pastor, eu não sei se essa palavra é certa, mas é um poliglota musical, né, pastor Tarsi? É isso mesmo, Marcelo? Pode ser essa palavra? Mais ou menos, mas estou falando assim, ele já aprendeu, né, vários instrumentos, como piano, oboé, clarinete, fagote, sax, bombardino, trombone, canto, regência de coro e orquestra também na CART, né, que é a Academia de Música do NASP. O pastor Tarsi, ele cursou teologia no campus 1 e 2, trabalhou no Colégio Adventista de Santo André, professor também no Instituto Petropolitano, que é o IPAI, lá em Petrópolis, né, na área de artes, na Escola de Música, para iniciação de instrumentos de sopro e na área de instrumentos de madeira e piano, né? Cantou no Arauto de 1996 a 2005, depois ele retornou de 2008 a 2017. Ele trabalhou também, eu até me lembro dessa época, viu, pastor, que você trabalhou nas escolas da Associação Paulista Sul, no departamento de música, eu estava no NASP nessa época, eu me lembro de você. Ele foi ordenado ao Ministério Pastoral no dia 14 de setembro de 2012 pela Rede Novo Tempo, e atualmente ele está como pastor do distrito de Capoeiro Sul, na Associação Bahia Central, e também pastor dos universitários, diretor da Pastoral Universitária do FADBA, que é a nossa Faculdade Adventista da Bahia. Pastor Tarso, os momentos que se seguem são seus. Se eu tiver falado alguma coisa errada, você me corrige. E vocês, amigos, se quiserem fazer alguma pergunta, coloquem no chat, que a gente, se tiver oportunidade, no finalzinho, a gente pode fazer algumas perguntas, ok? Então, pastor Tarso, seja mais uma vez bem-vindo e que Deus te abençoe e te use. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou colocando esse negócio aqui para ficar... Acho que eu vou deixar só na música. Qualquer coisa, vocês me sinalizem aí com algum gesto aí, tá? Para ficar mais fácil aqui, para não ficar tão esdrúxula a minha imagem. Mas veja, esse assunto de música é um assunto maravilhoso demais, sabe? Eu bebo esse assunto há muitos anos já, só para fazer um histórico para vocês, além desse aí que vocês já estão conhecendo, né? Mas eu tenho um histórico de ser filho de quarteteiro. Meu pai era um grande cantor. E ele cantou há muitos anos atrás em quartetos. Aí, os mais antigos se lembram do seu João Rufino, lá de Uberlândia, primeiro tenor que cantava em quartetos por aí, né? Mas, enfim, eu comecei a me apaixonar especificamente, agora deixando de lado esse assunto técnico da música, pensando mais no assunto teológico e no assunto pastoral relacionado a esses temas específicos do louvor e da adoração. Eu comecei a me apaixonar quando eu estava já no ministério, depois de muito tempo, especialmente na primeira fase ali do Arauto do Rei, quando eu recebi uma ligação de uma pessoa que me fez uma pergunta que eu não soube responder. E assim, na minha, digamos assim, até infantilidade, eu respondi de certa forma, por ouvir aqueles assuntos desde pequeno. E então, essa pessoa que é um ministro de música numa outra denominação, ele levou essa minha resposta para o seminário que ele fazia. Na época, um seminário batista. Hoje ele pertence até a uma outra igreja. Mas, enfim, depois de algum tempo, ele retornou para mim dizendo o seguinte: olha, o pessoal lá do seminário disse que você falou uma heresia aí, porque esses assuntos aí, do jeito que você me colocou, são coisas de adventista. E aí eu me vi em maus lençóis, né? E eu falei assim, olha, eu vou confessar para você, né? Eu acredito dessa forma porque eu leio o Espírito de Profecia e alguns conceitos estão ali de Ellen White e eu tirei esse pensamento exatamente dessa forma, né? E esses pensamentos tinham a ver com o anjo da música, dessa forma aí, eu acreditava em algumas coisas, tal, né? Hoje já não acredito em todas as coisas, depois de estudar muito, né? Mas, enfim, depois que eu dei aquela resposta, e ele, então, me retornou, eu falei assim para ele, olha, mas eu me comprometo em estudar e te dar uma resposta consistente. E foi assim que começou, então, ou começaram os meus estudos a respeito da música, do louvor e da adoração. Então, eu precisei realmente me aprofundar, porque
constantemente, todos os dias, chegavam questões lá na Voz da Profecia, e muitas vezes também nessa coisa prática de estar no Ministério de Música, muitas vezes a gente chegava nas igrejas, pediam palestras, alguma coisa, a gente precisava estudar e de alguma forma contribuir, né? E assim eu fui indo aos poucos, e cada dia mais que eu estudava, eu me aprofundava e me apaixonava, isso que é mais importante, né? Eu tenho a Bíblia aqui, deixa eu fazer uma pausa para mostrar essa Bíblia para vocês. É uma Bíblia que eu já não uso mais pessoalmente. Eu estou exatamente aqui no meu escritório, né? De onde eu estudo, aqui saem muitas ideias, e daqui eu prego também para o meu distrito. Eu tenho aqui uma questão já montada para isso, né? Mas essa Bíblia aqui foi a Bíblia que eu iniciei o meu estudo de louvor. Ela está totalmente anotada. E as anotações todas que estão aqui, todas elas são a respeito de música, louvor e adoração. E todas são assim, ó. Não sei se você consegue ver aí, visualizar. A maior parte delas estão a lápis, né? E eu coloco aqui, enfim, os pensamentos, colocando um texto com texto, buscando referências do Espírito de Profecia e tal. E um dia eu perdi essa Bíblia, e essa Bíblia foi parar muito distante de mim, e ela é um milagre, porque depois de pelo menos aí uns 4 anos, ela retornou de uma forma anônima para a minha mão. Por isso que eu digo que essa Bíblia é um milagre. E Deus queria que eu retornasse com esses pensamentos que eu não tinha condição de ter de outra forma. Estavam muitos na cabeça, mas muitos já tinham se perdido, porque estava anotado só aqui, né? E eu orava todos os dias por ela, para que Deus me devolvesse, né? E Deus devolveu, porque Deus é fiel, né? Nesse contexto, então, vamos fazer uma oração e entrarmos diretamente nos textos que nós precisamos estudar hoje. Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, porque nós iremos falar sobre coisas tão preciosas, tão profundas e ao mesmo tempo tão importantes para a nossa salvação. E também para a nossa compreensão de quem o Senhor é, da tua posição com relação a esse assunto da música e também da posição que cada um de nós, como músicos, devemos ter na tua presença e o trabalho que nós devemos fazer. Que o Senhor possa nos inspirar nesse momento, abrir a nossa alma, a nossa mente, e que o Senhor possa falar por intermédio dessas palavras. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de dizer para você que nós não temos condições de ter um estudo tão aprofundado assim de muitos anos em apenas 1 hora. E eu já me coloco, viu, Rosinha, à disposição para um outro momento, quem sabe, abordarmos outros temas. Eu vou agora especificamente falar sobre o Deus da música. Eu acho que é uma pincelada geral sobre o assunto, e esse é um assunto de fundamental importância, e eu escolhi, a propósito, esse assunto pelo fato de que, nesse assunto, existem muitas conexões de vários textos, e eles apontam, todos eles, para um Deus da música. E talvez os pastores, de uma forma em geral, não estejam colocando esse assunto dessa forma, e eu gostaria de colocar para vocês essas pérolas que estão aqui na Palavra de Deus e que são muito importantes. Gostaria de convidá-lo para abrir a Palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ler alguns versos aqui. Quem sabe comecemos a partir do verso 7. Não, vamos ler do verso 5, tá? Só para ficar um pensamento assim um pouco mais coerente e mais completo também. Muito bem. Aqui nos diz assim, ó. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, e faço um parênteses aqui, agora está introduzindo de quem está falando o texto, né? Então, especificamente está falando sobre Jesus, né? Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa
e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vou parar por aqui. Veja, o texto termina dizendo que Cristo, no meio dos seus irmãos, ele fala assim: no meio dos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, né? Eu, quando achei esse texto aqui, no meio de muitos, né? São vários, diversos. Eu fiquei assim, estarrecido com as ideias. Especialmente, algumas perguntas vieram à minha cabeça. Primeiro, por que era necessário o Senhor Jesus cantar? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso aqui? Outra pergunta. Se Cristo é Deus e ele é Deus, nós sabemos todos por vários estudos, por que Deus canta? E outra coisa, e por que Cristo está sendo apontado como sendo aquele que está no meio da congregação, cantando? O que isso significa? A que isso aponta? Na verdade, esta é uma citação, e você pode abrir aí, já vamos mexer com a Bíblia, tá? Eu resolvi não ficar somente num PowerPoint aí para você, para nós mexermos a Bíblia e vermos textos, né? Então, Salmo 22. Esse texto de Hebreus, no verso 12, é uma citação literal do verso 22 do Salmo 22. E esse salmo aqui, ele tem um contexto muito interessante e traz luz, muita luz, àquele texto lá. Olha só o que diz aqui. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ora, quem está escrevendo esse salmo aqui? Davi está escrevendo esse salmo. E, de uma certa forma, ele está escrevendo o salmo, porém, sob a inspiração direta e imediata de Jesus, porque Ellen White afirma que essas palavras foram colocadas na mente de Davi pelo próprio Cristo. Então nós temos inspirações, né, que vêm do Espírito Santo, que é Deus, mas vemos que esta palavra específica foi dada diretamente por Cristo para o nosso amigo Davi. Quem era Davi? Um grande compositor, além de ser rei, etc., né? Mas era um grande compositor. E ele, quando ele escreve esse texto, ele escreve pensando nos seus sofrimentos pessoais, na verdade. E por que então Cristo, ele está sendo referenciado em Hebreus como sendo, digamos assim, um cumprimento desse salmo aqui? Lógico que esse salmo se refere ao Messias 100%, né? Porque você observa as palavras todas, você vê detalhes aqui que aconteceram literalmente na cruz. E esses detalhes apontam para Jesus. Porém, a maior parte dos teólogos e a maior parte dos cristãos não conseguem fazer uma conexão entre Cristo e a questão do louvor nesse salmo, e muito menos lá no livro de Hebreus. Mas a que se refere, então? Vamos viajar aqui com a nossa cabeça. Quando nós lemos ali, ou estudamos, né, os livros, especialmente de crônicas, nós vemos ali um planejamento que Davi fez com relação ao templo. E ele colocou alguns ministros ali, alguns levitas, né, que foram considerados ministros do templo no sentido de música. Mas o que esse ministério de música tem a ver com o ministério de Cristo? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 29 e no verso 25. 2 Crônicas 29, verso 25. Aqui eu leio da seguinte forma: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã,
porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Veja que o ministério de música, da maneira como Davi prescreveu para os filhos de Israel, ele foi um mandado diretamente do Senhor, como diz aqui o texto, por intermédio dos seus profetas. Esse é um detalhe muito importante. E agora, continua a descrição, né? Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico do Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou. Quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isto até findar o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Veja, nós temos algumas expressões aqui nesse texto especificamente de 2 Crônicas, né? Uma delas é o sacrifício de louvor, a expressão sacrifício de louvor. Se você ler aqui como um todo o capítulo, você vai encontrar algumas vezes essa expressão sacrifício de louvor, que no hebraico é zebar todá, né? Zebar é exatamente um cordeiro, e todá é traduzido como uma expressão de graças, uma ação de graças, um tipo de alegria que vem do coração do pecador, né? Então, o que acontecia nesse processo do sacrifício de louvor? Quando um adorador chegava na presença de Deus, com seus pecados, querendo refrigério da sua alma, o que ele fazia? Ele pegava e confessava os seus pecados na cabeça de um cordeiro, que era o zebar. Esse pecado era transferido para esse cordeiro. E esse cordeiro, por sua vez, por estar agora, entre aspas, né, pecador, então ele precisava morrer, porque o pecado mata as pessoas. E morrendo, então, esse sangue era vertido, o sangue ia para dentro do santuário, e era feito todo um trabalho ali de intercessão pelos sacerdotes. Por outro lado, enquanto isso, o adorador ficava ali no pátio desse templo ou desse tabernáculo, né? Aguardando as respostas divinas. Porque ele estava o quê? Estava aprisionado pelo pecado, ele estava condenado, ele estava morrendo de vergonha, estava com peso de culpa e tantos outros sentimentos negativos que o pecado traz. Mas quando esse sangue chegava lá no Santo dos Santos, e Deus entendia que através da sua graça, por causa do sangue derramado, que apontava para o cordeiro, que é o zebar todá, então ele falava assim, o pecado do pastor Tarsis foi perdoado. O que acontecia no meu coração, eu que estava ali no meio da congregação? Vinha um refrigério imediato, porque a culpa foi retirada. Eu não tenho mais culpas, não tenho mais pecados, não tenho mais aqueles sentimentos todos negativos que estavam comigo. Libertação total. E agora, qual era o próximo passo? O próximo passo era fazer com que esses adoradores expressassem essa coisa que foi agora gerada no próprio coração de Deus. Porque a libertação foi gerada no coração de Deus. Porque os louvores são gerados no coração de Deus. Por que o louvor é gerado no coração de Deus? Pelo fato de que sem perdão de pecados, sem reconhecimento de que ele é bom e a sua bondade dura eternamente, não tem como existir louvor. E não tem como produzir louvor um coração que está totalmente destruído. E por isso Deus restaura, por isso que Deus ele coloca, agora vem uma expressão também da Bíblia, né? Deus restaura e coloca uma expressão chamada o cântico novo. O que é o cântico novo? É justamente aquele cântico que foi gerado pela misericórdia divina. Então, nesse sentido agora, nasce o louvor no coração de um pecador, ele continua sendo pecador. Mas a graça que foi manifesta pelo sangue de Cristo, então gerou o louvor naquele coração. E agora, quem era o ministro do templo que, digamos assim, fazia com que essas manifestações fossem colocadas na presença de Deus por todos os adoradores? Porque, por enquanto, eles estavam ali. Vários tipos de sentimentos, vários louvores, porque cada
coração tinha uma realidade e cada coração tem um louvor, né? Mas então se levantava no meio da congregação aquele levita músico que iria convidar aqueles adoradores a expressarem os seus louvores que foram gerados pelo céu. E esse levita músico, ele tem uma função de representar a esse que Paulo está nos apresentando aqui. Por isso que Paulo ele fala dessa forma: importava que Cristo se levantasse no meio da congregação e cantasse os louvores no meio dela. Estão entendendo agora o contexto do texto? É nesse sentido que se processa, porque é o seguinte, não tem como haver sacrifício de louvor sem Cristo. Pelo fato de que Cristo, ele é o próprio louvor. Já vi nesses textos assim, muitos nos Salmos e outros textos, né? Porque tu és o meu louvor. Por que que os israelitas falavam dessa forma, né? Atribuindo a Deus como ele sendo ele mesmo o louvor. Porque quando ele entregava lá para o sacerdote alguma coisa para ser oferecida, ele não chegava com alguma coisa qualquer na mão. O louvor dele não era, por exemplo, pegar uma fruta lá, um negócio, nada disso, não. Ele trazia o zebar todá, que era essa expressão, sacrifício de louvor, que era literalmente um cordeiro, que ele trazia à presença do sacerdote. E esse cordeiro precisava morrer. Por isso que Cristo era o louvor. Então, se existe sacrifício de louvor não é somente uma expressão. Sacrifício de louvor é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus. E Jesus, portanto, é o Deus da música. Já começamos por aí, já dizendo de cara quem é esse nosso Deus, né? Ele morre por causa dos louvores. Porque quando nós nos separamos de Deus ali no Éden, né? Por causa do pecado original, esse pecado nos separou de Deus e teve que haver a restauração pela morte do sangue de Cristo. Mas tem uma outra coisa que precisava acontecer. Não era simplesmente a remissão do ser humano por causa do pecado. Ah, agora eu estou bem comigo mesmo, né? Não tem mais pecado, beleza, tal, né? Não é simplesmente esse sentimento de culpa retirado, mas é também a religação, né? Do homem com Deus. Porque esse processo, ele foi quebrado por causa do pecado. Nós não podemos mais ir à presença de Deus sem um intercessor. Não podemos. Portanto, as coisas que a gente traz na presença de Deus necessitam de um intercessor, de alguém que possa gerenciar essas situações todas e estar entre Deus e o homem fazendo essa ponte. E essa pessoa é Jesus. Portanto, o sacrifício de louvor tem todo sentido dessa forma, né? A gente pensando dessa forma. Mas eu gostaria de apresentar para vocês aqui algumas ideias disso que eu já falei para vocês, através de uma apresentação com relação a esses textos, né? Pastor Tarso, tem um comentário ali que falou, deixa eu ver quem foi que falou aqui. Fala de novo. Tem um comentário ali, agora eu me perdi aqui, que disse assim: por isso que o louvor a Deus não deve ser de qualquer jeito, né? Deve ser de uma forma séria. Cadê, ó? Por isso o louvor não deve ser de qualquer jeito. Deve-se ter, em primeiro lugar, a santificação diária. Com certeza. Com certeza a santificação tem tudo a ver. Porém, tem um detalhe. Vamos já respondendo essa questão, né? Antes de passar aqui para o que nós precisamos. Nós não podemos nos esquecer também do conceito de Isaías 6, que quando Isaías ele esteve na presença do Eterno, ele viu o séquito dos anjos cantando, né? Ali, quando ele vê esse louvor que é perfeito, o que ele fala ali na palavra dele, né? Ele fala assim: ai de mim, que sou pecador, e sou um homem impuros lábios, né? E habito no meio também de um povo, como é que fala o texto? De impuros? Lábios. Impuros lábios, isso. Então, veja, não existe um conceito de pureza intrínseca no louvor, entende? Nós vamos entender isso um pouquinho daqui para frente. Mas veja, por que não existe? Pelo fato de que, como pecador, eu não deixo de ser pecador. Os méritos estão em Cristo, entendeu? Ele é o intercessor. A pureza está nele. E esse texto, inclusive, de Hebreus,
Ele nos aponta para esse fato também e para esse detalhe muito importante, pelo fato de que precisava um que fosse à nossa frente, abrindo o caminho do louvor perfeito, porque nós somos imperfeitos, entendeu? Por isso que precisava que fosse Cristo e não um outro. Porque se nós pudéssemos, né, de alguma forma, render o nosso louvor perfeito para sermos aceitos, o que aconteceria? Nós não precisaríamos da intercessão, não precisaríamos de Cristo e não precisaríamos de estar na presença dele dessa forma, né? Mas, por amor a ele, mas por aquilo que ele faz em nós, pela transformação que ele já está fazendo em mim, o meu louvor se torna aceitável. Aí sim, a palavra mais adequada, né? Ele se torna aceitável nele, né? No eterno. Muito bem. Deixa eu passar aqui para vocês, então, um resuminho disso que eu já falei, através de alguns conceitos aqui. Eu consigo passar aqui o meu screen, né? Vamos ver se consigo. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Muito bem. Deixa eu só pôr em full screen aqui, para ficar mais fácil de todos verem. Mais computador. Pronto, ajudou. Então, olha só, no conceito do Velho Testamento, né, que nós estamos falando ali sobre esse conceito que vem de 2 Crônicas, no conceito ali de Ezequias, né, o rei Ezequias, ele assentou no seu coração fazer uma reforma do templo e restabelecer os seus serviços conforme a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 29, 28 em diante, que, deixa eu ver aqui, que ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos, né? E todos se prostraram em louvor e entoaram um cântico composto por Davi e Asaf, e em seguida toda a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvores. A expressão sacrifício de louvor é formada pelas palavras Zebar, que significa sacrifício, justiça, aliança, Páscoa e gratidão. Toda confissão, louvor, ações de graças, dar glória a Deus e oferta de gratidão. Isso tudo aponta para a cruz. Não encontrei isso no app Apple Music. O meu computador que está falando desse negócio de Apple Music é algum de vocês aí? Bem, continuando aqui. O conceito no Novo Testamento já é uma coisa um pouquinho diferente, porém, ao mesmo tempo, ela faz conexão entre os mesmos conceitos. Veja que nessa Bíblia que eu mostrei para vocês, deixa eu ver onde é que eu pus ela aqui agora. Tá. Esse texto que eu vou apresentar para vocês, na minha concepção, é o mais importante de todos eles. Eu sou fã de Paulo demais, porque ele tem características muito de ministro de música, sabe? De várias maneiras a gente vê esse lado nele, né? E no livro de Hebreus, no capítulo 15, aliás, no capítulo 13, versos 15 e 16, nós temos alguma coisa interessantíssima aqui, né? Depois, quando nós terminarmos de ler o texto, eu quero mostrar para vocês o que eu coloquei aqui na minha Bíblia e fazer um comentário sobre isso, né? Mas veja, nos diz aí, né? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a mútua cooperação e a prática do bem. Eu inverti aqui, né? Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Olha só o que vem nessas... Aliás, não está escrito aí, deixa eu ver se está escrito aí. Tá. É o seguinte, ó. Aqui nós temos algumas palavras que não estão aqui nessa versão dessa palestra, mas que são as seguintes, ó. Quando a gente fala assim, né, sacrifício de louvor é uma expressão grega que é similar à expressão hebraica, né, bem similar assim, o fruto dos lábios daqueles que confessam. Essa expressão confessar é homologueu. Vou até tirar aqui para ver o rosto de vocês, né? Essa expressão é homologueu. Eu não sei se tem algum advogado aqui ou algum juiz, enfim, né? Mas homologar, né? Uma sentença, né? Escrever nos livros judiciais, né? Depois que já foi feito todo um processo judicial, né? E depois que homologou, acabou. Não é isso?
já está dada a sentença, já está julgado, já está tudo. É o último processo do negócio, né? No grego, esse homologeu tem a ver com tudo isso, exatamente assim. Só que tem um detalhe diferente. No grego, koiné, no caso da Bíblia, né? O homologeu, ele tem a ver com uma coisa que você confessa, porém, em vez de ser uma confissão que vem a partir de um processo judicial que alguém fez te acusando, você se coloca como sendo um réu e você se autodenomina culpado de uma ação diante de algo que aconteceu. É isso que significa no grego koiné, isso, o homologeu. Então, biblicamente, isso tem tudo a ver com aquele aspecto lá do Velho Testamento, né? A pessoa, ela confessar o seu pecado. Portanto, essa ideia de Hebreus 13, 15, 16, ela vai mais nesse sentido assim, né? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus, né? Sacrifício de louvor, que é o fruto daqueles que confessam os seus pecados em nome daquele que morreu pelos pecados. É nesse sentido aí, entendeu? E não confessar que Jesus é Senhor, no sentido de testemunho, entendeu? Não é esse o sentido do texto. Peraí. Então, nesse sentido, a gente tem toda a essência de toda a teologia do Velho Testamento, naquela imagem que acontecia diariamente ali no templo e enfim, né, que os hebreus faziam constantemente. Temos toda essa imagem nesse texto aqui. Por isso que eu acho que esse texto é o mais completo, entende? E aqui nós temos uma outra coisa interessante, que é o segundo aspecto, né, a segunda parte do texto, que é a parte de não negligenciar igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Ou seja, nós temos nesse texto aqui um louvor no sentido vertical e também horizontal. No sentido vertical, são as minhas ações daquilo que eu faço para Deus, aquilo que vem de mim e vai para Deus. E aqui nós vemos também as ações que estão no sentido horizontal, daquilo que eu estou fazendo para Deus, mas que também se refere ao que está ao meu lado, que tem a ver com o meu irmão, aquilo que tem a ver com a congregação, o fato de estar cantando junto com os demais que louvam, né? O fato de estar fazendo música na presença de outros músicos, o fato de estar fazendo ministério de música, por exemplo, por causa de um chamado que Deus dá àqueles que trabalham, por exemplo, num templo, né? Que representam aquele de fato que há de vir, né? Que é o próprio Deus da música. Então, nesse sentido, a gente tem toda a complexidade e, digamos assim, a parte completa também, né? Do ministério de música, encerrados em um só texto aqui. Então, isso é muito importante, né? E agora deixa eu falar de um outro aspecto que tem a ver com esse... Aliás, só fazer uma coisa aqui. Nós falamos ali duas visões específicas, né? No Velho Testamento, nós tivemos a visão do Velho Testamento, que era a visão do Zebar Todá, o sacrifício de louvor, né? A presença nós temos ali também de músicos diversos, nós temos a presença também de músicos que são representantes de um processo que tem a ver com o santuário, e esse processo tem a ver com salvação também. Portanto, esse processo de música ali do Velho Testamento, ele não pode ser interpretado como sendo simplesmente uma alusão aos anjos que estão no contexto do santuário, mas ele também se refere ao Deus da música que faz um trabalho de intercessão específico para o pecador. E essa inter-relação de um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que é todo musical e que ele distribui para os seres inteligentes que ele cria, a sua própria musicalidade está, assim, declarada na palavra de Deus de uma forma, assim, muito clara, muito bela e de uma forma, assim, em vários textos, né? Que a gente pode ver isso de uma forma muito clara, né? Então, por exemplo, gostaria de mostrar um texto sobre isso, sobre a questão da musicalidade desse Deus da música, né? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16, que é um texto usado geralmente só para a volta de Jesus, né? Eu gostaria de mostrar uma coisa diferente nele aqui para vocês. 1 Tessalonicenses
4:16. Esse é um texto muito legal mesmo, assim. Eu fico muito emocionado quando eu vejo esse texto, quando eu leio. Ele é um refrigério muito grande para o meu coração, pelo fato de que o meu paizinho, ele já foi, né? E eu tenho esse dom da música por causa dele. Eu tenho um menino aqui em casa que é um grande músico também, nasceu com esse dom de música, estuda e toca bem, e tá com a música na cabeça e tal, né? Enfim, eu vejo assim, aquilo que foi passado do meu pai para mim, e agora o meu filho já é uma terceira geração de músicos na igreja, né? Eu fiquei emocionado ao saber disso. Mas tem uma coisa aqui nesse texto que eu fico pensando assim, né, sobre a bondade de Deus e a maravilha que é o nosso Deus, né, que é um Deus musical, né? Então, aqui diz assim, ó, vou ler a partir do verso 15, tá? Nos diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Veja, aqui está falando do mesmo Senhor de Hebreus 2, do mesmo Senhor lá de 2 Crônicas 29, 25, também está falando do mesmo Senhor de Salmo 22, né? E vários outros textos, né? Eu até cito de cor todos eles, porque de tanto saber isso aqui, de tanto estudar e tanto procurar detalhes, eu já decorei esses textos, né? Mas veja, aqui tem um detalhe aqui, né? A palavra de ordem. Como é dada a palavra de ordem do Deus Criador, do Deus Salvador e também do Deus da música? Nessa palestra que eu dou especificamente sobre o Deus da música, eu não estou dando uma palestra hoje. Eu estou conversando com você sobre esses assuntos, né? Mas veja, na palestra eu vou assim colocando alguns assuntos e vou mostrando assim nas culturas como é colocado essa questão do Deus da música, né? O Sandalphon, por exemplo, né? As musas, né? E vários outros deuses, né? Nas mitologias, né? Os deuses da música, né? Vocês vejam que os antigos todos, eles tinham a ideia de um Deus da música. Tanto é que música, né, vem de musas, né? Dessa expressão, né? Então, todos eles tinham um Deus da música. E os israelitas também tinham um Deus da música. Porque quem foi o primeiro a dar a música para os israelitas? O próprio Cristo. Quando começou isso? Lá no deserto, quando eles saíram lá do Egito. Foi ele quem deu as primeiras mensagens a respeito desse assunto. Foi ele quem mandou Moisés, por exemplo, fazer o primeiro cântico. Ele falou, me escreva um cântico. Você vai falar que Faraó foi precipitado no Mar Vermelho, né? E juntamente com ele, todos os seus cavaleiros. Fale para Miriam executar lá o seu tamboril, etc. Tal, né? Então, Deus deu essa ordem. Ou seja, a gente vê um Deus puxando para si, em todo o tempo, esse assunto da música. Querendo dizer o seguinte, olha, eu sou o Deus da música. Estou presente aqui na vida de vocês. Porque a musicalidade que vocês têm são um reflexo daquilo que eu sou. É um reflexo da musicalidade que eu tenho. Fazendo um parênteses aqui, antes de entrar nesse aspecto aqui, ainda do texto, né, que estamos em Tessalonicenses, veja, olhe para você mesmo, na musicalidade que você tem. Observe os outros seres criados neste mundo. Que outro ser que canta? Que outro ser que toca? Que outro ser que cria música? Que outro ser que adora, que louva? Não existe, é só o ser humano. O macaco não faz isso, o papagaio faz isso? Me responda, sim ou não? Só para dar um movimento aqui, né? Alguns cantam algumas palavras aí, né? Mas são repetitivas, ele não tem capacidade de criar com a sua própria mente, né? Ele não tem a capacidade de receber do próprio Deus as mensagens de salvação e colocar isso em forma de canção, em forma de arte,
para as pessoas, para compartilhar a mesma arte que ele tem no seu coração com as pessoas que estão do seu lado. Ele não tem essa capacidade. E de onde nós recebemos isso? Do Senhor. Lúcifer recebeu isso aí também, sabe? Só que qual a diferença de Lúcifer para nós? Ele era maior do que nós nesse sentido? Absolutamente não. Por que não? Porque nós recebemos a mesma capacidade. E ele fica furioso por causa disso. Porque ele não queria que o ser humano recebesse esse dom. E nós temos. Porque esse dom conecta cada um de nós com o próprio Deus da música. Porque esse dom mostra quem ele é, entendeu? Depois, em outro momento, a gente pode estudar só Ezequiel 28:13, que é o texto que iniciou praticamente ali a minha pesquisa, sabe? Eu comecei com ele, né? Tem muita coisa interessante. Os achados arqueológicos, tantas coisas. É muito legal esse texto, entendeu? Mas, enfim, a gente não pode ficar em todos eles, né? Mas voltando para esse texto aqui, então, nós temos a ideia nesse texto aqui de um senhor da música. Um senhor que dá a ordem. Mas como Deus dava as ordens? E aí nós voltamos lá para o deserto, naquele momento em que Jesus ele foi dar os 10 mandamentos. Teve um momento que ele falou assim, fala para o povo ficar à parte, se reservar, não cheguem perto do monte e não toquem, porque qualquer um que tocar vai morrer. E ao meu sinal, portanto, vocês virão e eu irei falar com vocês. E aí numa manhã, especificamente, as pessoas começaram a ouvir o som de uma espécie de um chofar, né? Começaram a ouvir tal, aquele negócio. Só que era um som sobrenatural, não era o chofar. Eles traduziram assim, colocaram ali nos textos como se fosse um chofar, né? Mas não era o chofar. Porque depois, mais na frente, o próprio Cristo falou assim para Moisés, né? Passa para Arão o modelo das trombetas que eu quero que vocês construam. Que era a trombeta que vinha de Deus, pelo projeto de Deus. Então, ele mandou o projeto, essas trombetas foram construídas agora já de metais, e Deus agora passa esse projeto para eles. E eles começam a executar, porém Deus dá uma ordem específica. Ele fala assim, essas trombetas, elas serão executadas nas vossas festas que tem a ver com coisas espirituais, né? Nas vossas alegrias, nos templos, nas convocações para as guerras e nas convocações também para os cultos religiosos, né? Então, nesse contexto agora, as trombetas começam a ser executadas. Em Jericó, nós vemos esse milagre das trombetas, né? Eles começam a tocar várias vezes, à medida que esse que é o grande Deus das trombetas vai falando para eles, e então, a sua voz, as coisas acontecem, né? Então, na volta de Jesus, o Senhor Jesus, pela orientação do Espírito de Profecia, ele vai voltar com duas coisas nas mãos. Uma delas será uma trombeta de prata. E na outra mão, ele vai voltar com uma foice. A foice simboliza a colheita entre o joio e o trigo, a separação, né? E a trombeta de prata, o que é a trombeta de prata? É o cetro de Cristo. Porque através da trombeta, ele dava as suas mensagens de amor, de convocação e também de reprovação. Agora, faz sentido as trombetas do Apocalipse e as demais alusões das trombetas. Então, nesse sentido aqui, nesse texto, essa trombeta aqui é a trombeta do arcanjo, do arquê, né? Arcangelos. Ou seja, o chefe dos anjos, que é Cristo, né? O grande líder maioral, aquele que tem a voz de comando, aquele que diz as coisas e todos obedecem, que é aquele que tem a sua trombeta maior. Então, na volta de Jesus, eu quero contrariar alguns, os anjos não vão voltar com um monte de trombetas, como estão muitas imagens desenhadas por aí. Eles vão voltar, se muito voltarem, vão voltar com harpas. Ou, geralmente, assim na minha fé, né, pelos estudos, eu acho que eles estarão cantando. Não posso comprovar essas duas coisas, mas uma coisa eu posso comprovar, 100%. Com trombetas eles não irão voltar, porque a trombeta é só uma, e essa trombeta estará nas mãos de Cristo, o nosso Redentor. Porque ela é uma espécie de cetro, é a voz de comando, que quando ele toca, tudo acontece. Ele diz as coisas através desse toque da trombeta. E aí nós temos um achado arqueológico muito interessante lá em Israel, que é justamente ali no Muro de Lamentações, né? Tem uma pedra caída do lado desse muro, né?
Então, essa pedra disse que é uma pedra que caiu do pináculo do templo. O que era o pináculo? Era o lugar mais alto, mas não era somente o lugar mais alto. Porque no pináculo, aí tem um detalhe muito interessante. Atrás dessa pedra, em hebraico está escrito assim, lugar do tocador da trombeta. Isso é muito interessante e muito importante, essa alusão. Porque se ali era o lugar do tocador da trombeta, significa que desse lugar, ou seja, do pináculo, é que ali eram dadas as ordens, eram convocadas a presença do povo para os cultos, enfim, né, para o sacrifício, enfim, culto da manhã, culto da tarde, etc, né? Então, tudo acontecia a partir dali. Então, a coisa mais perfeita para simbolizar a autonomia de Cristo sobre sua igreja, a autonomia de Cristo sobre toda a congregação dos santos em todos os tempos, né? Ele que dá a voz de comando, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele quem manda na sua vida, ele quem manda na minha vida, né? Mas agora, terminando esse texto aqui, né? Disse assim, né? Que ao soar da última trombeta, e aqui diz claramente, de Deus, ressoada a voz do arcanjo, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E eu gosto de pensar nessa coisa, de ver que o meu pai será despertado ao som de música. Sabe o que meu padrasto fazia comigo quando era pequeno? Ele, para me acordar, ele muitas vezes, para minha mãe não ver, ele passava assim discretamente e dava chute nos meus pés, porque eu dormia num colchão assim na cozinha, né? Ele chegava a ficar dando chute nos meus pés, porque queria que eu acordasse em tal horário. Só que eu tinha um tempo a mais do que ele, entendeu? Mas ele ficava me chutando, né? E muitas vezes a minha mãe não via. Nosso Deus não é esse Deus aí. Ele vai nos acordar com o som da trombeta. E a senhora White, ela descreve isso no livro Primeiros Escritos de uma maneira muito bela, né? E ela mostra ali Jesus parando todas as vozes desse mundo, né? Acontece um silêncio absoluto e ele pega a sua trombeta e começa a tocar uma música e ela expressa que é uma música maravilhosa e indescritível. E aí os túmulos se abrem, acontece um terremoto e as pessoas saem dali com o corpo imortal, restaurados, e depois disso eles vão para o céu, né? Acontecem duas coisas ao toque da trombeta. Os túmulos se abrem e os mortos ressurgem, mas também os que estão vivos serão transformados pelo mesmo toque da trombeta e receberão um corpo imortal. E todos então transformados subirão para o céu. Iremos então participar de uma reunião belíssima, maravilhosa, que já está descrita no capítulo 7 de Apocalipse. Então o dever de casa para você agora, que eu já vou terminar cantando uma canção, né? O dever de casa para você é estudar o capítulo 7 e ver o que tem ali, tá certo? E essa grande adoração. Eu, infelizmente, não tenho mais tempo, porque eu tenho um compromisso agora, logo depois. Gostaria de falar muito mais sobre esse assunto com vocês, mas a gente tem muito tempo por aí, viu? Podem me convocar aí que estarei à disposição. E posso mostrar muitas outras coisas. Eu dei uma pincelada geral aqui, para vocês terem uma ideia desse assunto que é muito importante, que eu creio assim no meu coração, né? Falarmos de música sem falarmos do Deus da música, sem colocarmos a cruz no centro, sem colocarmos esse sentido do evangelho nessas coisas, não tem sentido nenhum. A gente vai ficar só se debatendo e tendo problemas com relação a isso, né? Jesus é o nosso Deus, é um Deus que gosta de música, ele gosta de ouvir os nossos louvores, ele recebe os nossos louvores, ele nos liberta através do louvor e ele também abre um caminho todo excelente através do louvor para que nós possamos estar bem juntinhos do coração de Deus. Que Deus abençoe você. Vou cantar uma canção que fala de uma entrega que você precisa ter com Deus. E essa música, ela relembra em algum momento as palavras de uma outra canção muito conhecida. E que Deus possa abençoar você ao ouvir então essas palavras. Crucificado estou com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o espírito que cada músico e que cada cristão deve ter na presença de Deus.
Crucificado com Jesus, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora vivo pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Por sua graça ofertou a salvação a todo aquele que nele crê. Com seu sangue lavou toda mancha no coração do pecador. E eu sei em quem eu creio, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, até o fim chegar. E longe esteja de mim gloriar-me, senão na fé do meu Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora vivo mais feliz, encontrei a paz completa que só em Cristo eu posso ter. Nova criatura sou e as coisas velhas se passaram, tudo se transformou e eu sei em quem eu creio e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, até o fim chegar. Até o fim chegar. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Posso ouvir um amém, meu povo? Pode abrir o microfone e dar um amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória Deus a seja Deus. louvado. Pode abrir os áudios e dar um amém. Amém. Feliz sábado. Deus seja louvado. Amém. Pastor Tarso. Amém. Amém. Pastor Tarso, cadê você? Estou Amém. Você tem... Um abraço, Tarsi. Muito de Goiânia. Amém. Oi, Tio Tarsi Viraí. Feliz sábado. uma criancinha falou que eu não vi quem foi, mas enfim, um abraço para Tem um você. monte de gente aqui, tem o Fábio, tem a Du.